Olá pessoal, que alegria, que prazer, que honra estar aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas para bater um papo agroambiental com você. Há tempos a gente vem conversando essa ideia, informação, conteúdo de alto nível sobre temas ligados ao agro brasileiro, do ponto de vista da produção rural e do ponto de vista da preservação ambiental. Isto é que é o agroambiental. Não é ou preservar ou produzir, é produzir e preservar. Essa é a nossa ideia. Pegar a minha experiência, aquilo de tudo que eu já fiz na vida, muitos de vocês me conhecem, e vir aqui para fazer uma interação. Nós já recebemos, o Notícias Agrícolas já recebeu antecipadamente algumas perguntas que vou procurar responder dentro dessa ideia de fazer um bate-papo, um papo agroambiental. Agroambiental é a nossa ou é a minha ideologia. Tratar os temas, repito, que são ligados à produção rural sem nenhum preconceito contra o meio ambiente. E o contrário, falar sobre meio ambiente sem nenhum preconceito contra a produção rural, como muitos fazem. Daí que veio, então, essa ideia que estamos iniciando hoje do papo agroambiental. Com certa frequência, nós vamos ainda estabelecer esse ritmo nosso. Eu venho aqui conversar com vocês e hoje nós iniciamos um tema, o chamarisco, né? É sobre queimada, sobre incêndio no agro, porque esses dias todo mundo só falou desse assunto. Uns falaram fatos importantes e verdadeiros e outros inventaram mitos bem sem vergonhas como o agro. Alguns dizendo que quem estava botando fogo no agro eram nós próprios agricultores. Veja se tem cabimento. Mas vamos discutir isso, essa aqui é a ideia. Mas não quer dizer que nem hoje, nem qualquer um papo agroambiental, nós não vamos ficar em apenas um assunto. Não, o assunto é livre. Pergunta o que você quiser para mim. Eu gostaria muito de ter a capacidade de responder para vocês. Então vamos lá. Primeira pergunta, está aí já? Recebemos do Nirley Teófilo, lá de Altos do Piauí. Chico, na sua opinião, produtores que implantam ILPF, ou seja, Integração Lavoura Pecuária Floresta e afins, deveriam receber benefícios do governo federal? Acha que uma atitude assim iria estimular a implantação desses sistemas? Ô Nirley, é uma pergunta bacana realmente. Sim, acho que deveriam. No mundo todo, políticas públicas procuram diferenciar com certos tipos ou variados tipos de incentivos, políticas ou medidas que são interessantes para aqueles setores, não só no agro, na indústria também, em qualquer outro setor. Então sim, faz parte das políticas públicas mecanismos de incentivos. No caso do ILPF, como é que funciona hoje o principal incentivo que existe para quem faz a coisa bem feita? Integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagens degradadas, por exemplo. O incentivo público, no caso do Brasil, vem através do crédito rural. Se você tem acesso a uma linha, você está no Centro-Oeste, tem uma linha de crédito rural, um financiamento com fundo do FCO, por exemplo, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, você tem uma taxa de juros diferenciada. Aliás, o juro rural, né, o juro dos financiamentos rurais oficiais do Brasil, eles têm juros que são de 6, 7, 8, 9, no máximo até 12%, o que de alguma forma tem um subsídio. Então, vamos lá. ILPF, se você financia, né, você já está com o subsídio, com o incentivo que você está reclamando através de uma taxa diferenciada de juro. Por que o juro é mais barato? Porque o governo está pagando a diferença. A diferença é paga pelo Tesouro Brasileiro. Este ano, estima-se um número, nunca se sabe inicialmente, sempre tem uma projeção, mas o ano passado, ao redor de 12 bilhões de reais foram gastos pelo Tesouro Brasileiro na subvenção para pagar a diferença, que se chama tecnicamente a equalização da taxa de juros. Então, sim, você está certo, o governo tem que ter políticas públicas que incentivem os agricultores a fazer a coisa certa. Tem outra?
Camila, aqui de Valinhos, nós estamos aqui em Valinhos, né? A Camila, como vocês entendem a importância e a participação do pequeno produtor ou produtora na produção de alimentos com um olhar no combate à insegurança alimentar e um impacto positivo para a transformação na vida de cada um deles? Camila, se eu entendi bem aqui a sua questão, que ela está bem formulada, mas ela é um tanto quanto complexa. Claro que o pequeno produtor, que no Brasil se dá o nome de agricultura familiar, mas não necessariamente... um dia nós vamos falar mais sobre isso. Qual que é a diferença do pequeno produtor e do agricultor familiar? Mas deixa para um outro momento. Sim, é importante. Eu diria, Camila, principalmente do ponto de vista do produtor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a bem da verdade, o que as evidências mostram é o seguinte: quem alimenta o povo brasileiro nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, não é o pequeno produtor familiar, não é. É a grande produção de larga escala capitalista, agronegócio na veia. Você pega a produção de feijão, por exemplo. Da produção de feijão, existem vários tipos de feijão: feijão preto, feijão rajado, que é o carioca, existe feijão verde. Se você somar, segundo o censo do IBGE, essas variadas formas de feijão, 23% vem de agricultor familiar. E a grande maioria, portanto, é de produção em larga escala. Eu diria para você e para vocês, se não fosse a produção em larga escala dos alimentos em geral, o Brasil não teria conseguido bancar o abastecimento da população nas grandes cidades, nas metrópoles ou em cidades como esta aqui de Campinas, por exemplo, onde nós estamos próximos. Agora, do ponto de vista do pequeno produtor, é fundamental que ele continue produzindo, tenha renda suficiente para pagar os seus custos e continue fazendo o que ele vem fazendo há muito tempo. Porque se ele não fizer isso, vamos dizer, o pequeno produtor quebra, né? Porque não consegue produzir, não usa tecnologia, não tem mercado, ele vai para onde? Vai para a cidade, vai engrossar o quê? Vai engrossar a fila dos necessitados. Então, a pergunta que a Camila fez é bacana porque dá a chance de dizer isso, mas também de diferenciar. Essa história de que 70% da produção de alimentos do Brasil vem da agricultura familiar é um mito absoluto. Isso não é verdade em nenhuma hipótese, né? E nós precisamos ver aonde você pega a produção de fumo, que não é um alimento, a produção de fumo no Brasil, 95% é da agricultura familiar, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não é produção em grande escala. Se você pega a produção de mandioca, a produção familiar vai dar entre 60% e 65%. Então veja que, quando você fala em importância da pequena produção da agricultura familiar, é preciso saber sobre o que nós estamos falando. Porque senão forma um mito. O mito mais famoso é esse: 70% vem do... Não é verdade. Mas isso não deprecia quem produz. Quem produz precisa ter todo o louvor, a glória, e nós temos que tirar o chapéu para esses milhões de pequenos agricultores que, mesmo que não sejam tão importantes e nem muito eficientes como poderiam ser, o Brasil é formado por eles também. Eles fazem parte da história do Brasil, né? Então nós precisamos preservar, fortalecer a pequena produção rural em qualquer circunstância. Essa é a minha opinião. Vamos lá? Quem mais? Carlos. O Carlos, olha lá, o Carlos lá de Sorriso. Quais as medidas que devemos tomar para que o agro não seja culpado pelas queimadas que vem acontecendo no Brasil? Ô Carlos, aí é que tá, não? Realmente, como que a gente faz, não? Porque, que é o tema principal que nós chamamos hoje para o papo agroambiental, né? Quem foi responsável por essas queimadas? Você pega aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mais de 200 mil hectares de cana-de-açúcar foram queimadas, pegaram fogo. E pegando fogo no canavial, espalhou por tudo. Espalha pelas APPs, pelas beiradas de brejo, entra em área de eucalipto. Meu Deus, foi uma dificuldade muito grande. Nunca ninguém viu no estado de São Paulo o que nós vimos acontecer esse ano. Agora,
alguém achar que foi o próprio usineiro que botou fogo no seu canavial, ou ele não é bom de cabeça, ou ele é maldoso, ou ele professa uma ideologia que eu não sei nem dizer qual seria, né? Mas, infelizmente, tem gente que acusou nós próprios do agro de queimarmos as nossas lavouras ou os nossos pastos. Ah, mas tem gente que pôs fogo e o fogo pulou. Infelizmente, isso é verdade. É o chamado fogo ou incêndio, né? Que não é proposital. Foi um acidente. Botou fogo ali para limpar um pedaço, como está muito seco, e teve uma época que estava ventando muito, ventos de 30, 40 km por hora, um foguinho de nada virou um fogaréu e se espalhou e ele se tornou um fogo incontrolável. Foi um acidente. Muitos acidentes desse tipo aconteceram. Aconteceram lá no Pantanal, aconteceram em vários lugares do Brasil. Então, objetivamente, ao Carlos, quais as medidas que devemos tomar? Eu diria o seguinte, cara, é só contar a verdade. Porque, pensa bem, o que você vai fazer? Você vai pegar um cara, vai estrangular ele? Pô, para de falar mentira aí. Eu não acho que é a melhor política, né? Nós temos sempre que lidar e acreditar na boa informação. Eu encontrei gente, por exemplo, fui para Araras, minha terra natal, aqui no interior de São Paulo. Minha mãe tem 94 anos e é viva, é totalmente lúcida. Ela me questionou, ô filho, tem sentido alguém falar que vocês que botam fogo na agricultura? Porque minha mãe foi casada com meu pai, que era fazendeiro, que meu avô era fazendeiro aqui em Araras, médios produtores rurais, como todos em geral são, né? Então, eu diria, quando o povo escuta uma acusação dessa, que ele está botando fogo à própria agricultura, ele fala, ah, rapaz, para de falar bobagem. Mas não é porque é uma bobagem que a gente não deve dar importância. Como nós daremos importância? Indo para a rede, para o seu Instagram e dizer, não foi assim que aconteceu, e dar a verdade. Olha, aconteceu o seguinte, foi assim, assim, assado, né? Apareceu na estrada o fogo. Nós temos, não só no caso das queimadas, dos incêndios, nós temos um problema de comunicação no agro. Muitas vezes nós ficamos acabrunhados. As pessoas nos acusam de coisas horrorosas, erradas, né? E nós, ao invés de reagirmos, nós ficamos bravos e não fazemos nada, ficamos só xingando os nossos detratores. Eu penso que nós precisamos tomar sempre atitudes proativas, sabe? Então, falou uma bobagem aí lá em Sorriso, não fez nada, ninguém lá em Sorriso botou fogo na sua própria lavoura. Mas se pegou fogo, de onde que veio o fogo? Vamos lá dizer, quem botou fogo foi aquele cara na beira da estrada que parou o carro, foi lá fazer não sei o quê e botou fogo, né? Nós temos que ir atrás da boa informação. Eu, sinceramente, não vejo outra forma de você combater essa maledicência de alguém achar que os próprios agricultores estão queimando os seus campos com qual vantagem? Para ter prejuízo, né? Ou gente que é defensor do Lula acha que quem botou fogo foi o pessoal do Bolsonaro? Ou ao contrário? Não, quem botou fogo foi o pessoal do Lula para atrapalhar o pessoal do... Ah, gente, sinceramente, eu acho que isso é tudo muita elucubração, muito jogo de desinformação, tem muita não é fake news só não, é muita malvadeza para nos confundir. Nós, agricultores, não temos que entrar nessa confusão, nós temos que saber direito o que nós estamos fazendo. O Ronaldo Trescente, grande Ronaldo. Ronaldo é agrônomo. Um grande agrônomo. Um incentivador das práticas de plantio direto no Brasil. Quais as práticas indicadas para a recuperação de uma área queimada? Qual o custo da recuperação? E quanto tempo leva para fazer a recuperação? Ô Ronaldo, poxa vida, você me deu uma tarefa aqui, eu precisaria de mais tempo para explicar ou para falar. Agora, vou começar dizendo uma coisa que é fundamental para todos vocês. O fundamental é o seguinte, o fogo faz parte do planeta Terra e da sua evolução. O fogo não é estranho. Eu arrisco a dizer que o fogo não é antiecológico, entenderam o que eu estou querendo dizer? Fogo não é antiecológico, fogo faz parte do processo de evolução de todos os biomas do mundo,
nas savanas africanas, ou nas florestas canadenses ou siberianas, ou nos países tropicais. Então não é porque pegou fogo em uma área que vai acabar tudo, em hipótese nenhuma. Nem esse fogaréu que pegou no Brasil todo. Esta é uma visão agroambiental do problema do fogo. Quem é catastrofista, terrorista ecológico, vai dizer, está tudo acabado, aí vocês acabaram com tudo, o agro acabou com tudo, essa pataquada toda. Não está acabado com tudo nada. O fogo, em determinadas condições, ele pode inclusive ser utilizado como uma prática ambiental. Na Califórnia, por exemplo, onde eu conheço, para não falar de coisas que só ouvi falar, nos parques da Califórnia se utiliza o fogo em determinadas áreas, controladamente esse fogo, para abaixar o subbosque, para, em caso de vir um fogo, ele não virar um fogaréu. Ou seja, não se tornar um daqueles incêndios incontroláveis. Então, nesse sentido, o fogo é utilizado como uma prática agroambiental. Ele abaixa, né, aquela massa incendiária que vai pegar fogo. Isso vale para pastagens também no Pantanal. O pessoal do Pantanal muitas vezes fazia isso e faz bem feito. Queima uma faixa para, em caso de vir um fogo acidental, essa faixa servir como um aceiro. Você faz aceiro em pastagens com fogo. Você faz também, como eu disse, em florestas que são pelo mundo, por vários lugares do mundo. Eu me referi às florestas onde eu fui conhecer em Yosemite, no sul da Califórnia, ou no centro da Califórnia. Estou me confundindo, Yosemite, isso mesmo. Então veja, Ronaldo, respondendo a você, a recuperação de uma área que pegou fogo, nessas que nós vimos, ela vai acontecer naturalmente. Agora começou a chover, podem olhar, daqui 2, 3, 5 meses, aquela área está recuperada. O problema do fogo é que ele não pode pegar todo ano na mesma área, porque aí você denigra o solo, aí você queima matéria orgânica do solo. Então, se foi um fogo e ele foi rápido, né, isso não afeta substancialmente o solo. Era melhor que não tivesse pegado fogo. Sim, era melhor que não tivesse pegado fogo. Mas não é porque pegou fogo que está tudo destruído. A recuperação vai chegar. Vou pensar aqui em termos de biodiversidade. Aí os animais, os insetos, as minhocas que estavam lá. É preciso ver em cada caso qual era a matéria seca que queimou, se era um canavial, se era um pasto, se era uma floresta, né? Que tipo de solo. É preciso ver se havia áreas de refúgio perto daquela área onde os animais conseguiram, os pássaros e mamíferos e répteis conseguiram se abrigar durante o fogo e depois voltam. Então depende também, né, Ronaldo? Você sabe disso, você é um estudioso da agricultura brasileira, depende de variadas circunstâncias. O que nós temos que impedir é que, face ao terrível problema que está sendo criado pelas mudanças climáticas, nós estamos percebendo secas muito pronunciadas, intempestivas, né? Então nós precisamos nos prevenir mais, nós precisamos ter medidas de remediação, de precaução contra desastres naturais. Vale para grandes enchentes, vale também para combater incêndios, ou seja, precisamos investir mais em aceiros, né? Precisamos investir mais em técnicas capazes de rapidamente você controlar fogo. Por exemplo, se você vê que tem um fogo chegando na sua propriedade, você tem condições de pegar uma grade e um arado e você fazer esse trabalho. As usinas que moem cana-de-açúcar em São Paulo e no Brasil têm brigadas anti-incêndio que são incríveis. São milhares de caminhões-tanque que ficam de prontidão, né, para caso pegue fogo e você faça o combate. Então, medidas preventivas estão se mostrando cada vez mais necessárias para enfrentar esse problema, que é um problema, mas ele não é assim, não está tudo acabado por conta disso, que é dessas queimadas como nós vimos. Tomara também que nenhum ano mais se repita, como foi esse ano, esses últimos anos, mas principalmente esse último ano, extremamente seco no Brasil todo, exceto o Rio Grande do Sul. Então, nós estamos recebendo as primeiras chuvas,
né? Os plantios estão animados. As notícias sobre o plantio são positivas, estão indicando que o Brasil vai plantar mais do que a última safra, em área plantada. Então, está se comprovando inicialmente que viramos essa página, estamos nos preparando para, aqui, ó, voltar a fazer aquilo que nós mais sabemos fazer, que é produzir e conservar a biodiversidade junto com a produção. Outra pergunta do Arlindo. O Arlindo aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Quais os prejuízos das queimadas para o solo, principalmente para esse início de plantio? Eu acabei de falar, Arlindo, sobre essa questão, mas vou repetir porque essa é uma questão técnica, agronômica importante. A importância se dá pelo fato de que o fogo, vou repetir, ele não destrói a fertilidade do solo. Aliás, para quem já viu, e você vê isso na beira de estrada, não precisa ser agricultor, essas áreas de beira de estrada pegam fogo, 2 semanas depois ou um mês depois você passou lá, aquilo está tudo verdejado, está a coisa mais linda do mundo. Porque há um efeito de mineralização da matéria orgânica que faz com que dê esse efeito de rápida brotação. Normalmente são gramíneas. E, por exemplo, muita gente colocava fogo, ou ainda hoje coloca fogo em pastagens, em algumas circunstâncias, para fazer com que ela tenha uma brotação melhor, ela queime aquela bucha toda que está lá prejudicando a palatabilidade daquela gramínea para os bovinos, para os animais. Então, utilizar-se de um fogo de uma forma controlada e fazer tecnicamente, segundo pode ser e tem sido recomendado pela agronomia, não tem problema. O que nós não podemos é aceitar ou ver acontecer queimadas sucessivas na mesma área por vários anos. Aí sim a fertilidade do solo vai acabar, a biodiversidade vai se reduzir e nós vamos caminhar para uma situação pré-desértica nessas regiões, se porventura isso continuar a acontecer. Então nós precisamos ter uma visão agroambiental sobre o fogo no agro, né? Não estou recomendando utilizar o fogo, só estou dizendo que o fogo não é do demônio. O fogo faz parte da evolução dos biomas em todas as regiões do mundo, porque raios sempre caíram e colocam fogo nas florestas. E quando um raio queima uma floresta e abre lá uma clareira enorme, o que a gente vê acontecer? A gente vê acontecer uma recuperação daquela área, né? E muitas vezes, quando cai um raio e derruba uma árvore muito grande, os filhotes daquela árvore, né, crescem e ocupam o lugar da árvore mãe. Ou seja, os estudos mostram que os efeitos são absorvidos e eles fazem parte da ecologia das florestas. Na agricultura, nós temos que saber tirar esses ensinamentos, que são milenares, né, ou que são centenários, e também fazer as coisas corretas. Mais uma vez, se não precisar utilizar o fogo no manejo, eu acho melhor. Agora, se precisar utilizar, não tem problema nenhum, desde que faça isso de uma forma precavida e de uma forma recomendada e autorizada, conforme o caso, pelos órgãos ambientais. Tem mais perguntas? Osair Bigaton, o plantio de soja será viável no Mato Grosso do Sul este ano? Osair, acho que sim. Aliás, Osair, estou vendo aqui você fazer uma pergunta curiosa. Escuta, você aí está no YouTube, manda a pergunta para a gente lá no chat. Faça a sua pergunta, porque algumas já foram feitas, né? Já estavam aqui encaminhadas por Notícias Agrícolas. Se você, porventura, estiver aí nos assistindo, manda a sua pergunta aí. Mas, Osair, voltando a ele, o plantio de soja será viável no Mato Grosso do Sul esse ano? Claro que será, numa boa. Não houve, nem nunca acontecerá um fogo desse tipo, que é um fogo passageiro, rápido, queimando uma matéria muito seca, com bastante vento. Isso nunca causará um efeito deletério para o plantio. Então, o Mato Grosso do Sul, o Brasil em geral, vai continuar
plantando e produzindo nessas áreas. Só não pode, o ano que vem, pegar fogo de novo. Não pode, daqui 2 anos, pegar fogo de novo. Aí, repito, o fogo sistemático na mesma área, aí sim vai causar um efeito deletério muito grande. Eu estou aqui falando com vocês e me lembrando, os canaviais do Brasil sempre foram queimados antes de serem colhidos manualmente pelo facão. Aqui em São Paulo, a queimada da cana como prática de colheita já foi abolida, mas em muitos lugares do Nordeste e outros estados ainda continua. Mas mesmo em São Paulo, durante 100 anos, todos os anos, se colocava fogo no canavial para que os trabalhadores rurais, na época eram falados boias frias, entrassem lá para cortar a cana. E essas áreas, elas nunca perderam produtividade por conta do fogo na colheita da cana. Por quê? Porque é um fogo rápido. É um fogo que queima a palhada da cana e facilitava o corte. Como hoje é proibido queimar e quem corta a cana são as colheitadeiras, então você colhe a cana com palhada mesmo, sem botar fogo no canavial, e essa palhada fica como matéria orgânica protegendo o solo. Veja que salto de qualidade que aconteceu. Então é um bom exemplo daquilo que eu venho dizendo do ponto de vista, que é o que eu tenho, agroambiental. Ou seja, sem preconceito nenhum. Seja de um lado ou seja de outro. Seja ruralista, seja ecológico ambientalista. O que eu venho dizendo? O fogo controlado, ele é permitido, mas se nós desenvolvermos tecnologias para superar essa prática primitiva, antiga do fogo, é melhor. Os canaviais que estão provando isso aqui no estado de São Paulo. Deixou de queimar o canavial, entrou a colheitadeira mecânica, né? O rendimento é muito maior, aquela palhada fica lá, o que vai de palha para a usina, a palha está sendo queimada lá no processo industrial, está gerando bioeletricidade, as usinas de açúcar e de álcool estão vendendo eletricidade gerada pela palha e pelo bagaço da cana, estão soltando na rede. Eu estimo, ou estimam, vou dar aqui um número arredondado, perto de 10% da energia gerada no Brasil é bioeletricidade, gerada de uma forma que não se fazia antes. Então, o fato de que nós deixamos de queimar os canaviais para colher, né, melhorou tudo. Nós precisamos evoluir e precisamos prevenir, né, as queimadas com técnicas que são conhecidas, com maiores e melhores aceiros, que talvez a gente tenha se distraído um pouco disso, né? Você tem que fazer acero na sua pastagem. Aí você pega o fogo lá na serra, desce para sua fazenda, queima toda aquela bucha. Será horrível isso daí. Você que é pecuarista sabe disso, né? Então, sabe como diz, sempre temos que tirar o aprendizado da desgraça. Ou do limão fazer a limonada, né? São os ditados que nós utilizamos. Então, que essa temporada de terríveis incêndios e queimadas tenha trazido uma lição de que nós precisamos investir mais para fazer uma agricultura cada vez mais sustentável. Sustentável significa melhorarmos a qualidade do solo. Bom, o nosso papo agroambiental, por ser o primeiro deles, eu diria, está muito bacana, eu estou muito satisfeito. O que eu queria fazer é isso, e me desculpe aqui, a gente é um aprendizado para mim e para vocês que se me derem a honra de nos acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, né? Eu não quero vir aqui fazer uma palestra. Eu faço muitas palestras pelo Brasil inteiro. Eu quero vir aqui bater um papo, quero conversar. Eu quero que, né, como eu publiquei lá no meu Instagram, pô, quer conversar comigo? Entra lá, me faça lá uma pergunta. Eu vou dizer uma coisa, tem alguma pergunta que eu não vou saber responder. Uma coisa eu te prometo, eu não vou te enrolar. Porque a gente não aguenta mais essa enrolação, né? E outra coisa que eu te prometo, eu não vou dar uma resposta daquelas estandardizadas. Sabe aqueles discurso pronto? Não. Nós precisamos utilizar mais inteligência para tratar os assuntos do agro brasileiro. E nós não podemos ficar perdidos nessa polarização política que mais atrapalha do que ajuda a compreender o que está acontecendo na agricultura e na pecuária brasileira, ou no agronegócio brasileiro em geral.
Se você tem vida política, eu tenho vida política, mas eu nunca misturei isso com as aulas que eu dou para os meus alunos nesses últimos 40 anos. Então aqui, obviamente, aqui não é uma sala de aula, mas de qualquer forma, eu quero dizer para você que a ideia é essa, é de uma forma, numa boa, né, ficar tendo uma conversa livre, sem preconceitos, né, sem ficar puxando. Muita gente pergunta para mim, ô Chico, eu não entendi, você é ruralista ou você é ambientalista? Cara, eu sou os dois. Né? Eu sempre tive o meu raciocínio da preservação da natureza e nunca me descuidei, desde quando morava na fazenda com o papai e depois me formei como engenheiro agrônomo lá em Piracicaba, eu nunca achei que nós não devemos produzir no agro. Porque tem gente que acha, porque vocês estão expandindo a produção, porque a população está aumentando. Mas não é porque nós temos que produzir para atender a população que nós vamos produzir como os nossos pais, os nossos avós faziam, porque eles não tinham tecnologias nem cultura naquela época para fazer isso. Olha aqui, o Rodrigo do Maranhão, o Rodrigo Maranhão, que é do Rio Grande do Norte, lá de São Pedro, me pergunta aqui, Chico, por que o agro acaba dando tanta atenção às fake news? Puxa vida, hein, Rodrigo? Isso não acaba reverberando mais as notícias ruins? Ah, entendi. Por que nós do agro, nós próprios, damos tanta atenção para as fake news e a gente acaba reproduzindo-as, né? Reverberando conforme foram as suas palavras. Isso em comunicação é um beabá. O Zé Luiz Tejão, todo mundo conhece o Tejão, quem é do agro, né? Sabe dessa questão. Se você tem uma notícia ruim, não fala muito dela, porque você acaba passando a notícia ruim para outras pessoas que nem sabiam daquela notícia ruim. Então, Rodrigo, acho que você está certo. Por outro lado, essas fake news que se fazem contra o agro brasileiro, por outro lado, digo, merece resposta, mas uma resposta com categoria. Eu escrevi um livro junto com o Décio e a Maria Tereza, não sei se você conhece, se não conhece, entra lá na loja da Amazon e compra, chama Agricultura, Fatos e Mitos. Como que nós combatemos os mitos? Apresentando os fatos. Então, isso que eu digo de uma forma elegante, científica, com evidências, né? Mitos se combatem, não é com xingo, mitos se combatem com os fatos. Nós geramos fatos positivos capazes de combater os mitos ou as fake news que fazem contra o agro. Eu acho que nós temos só que falar mais disso. O Rodrigo está certo. Não é para ficar desmentindo e tacando pedrada com a fake news que você acaba levando ela para a segunda, terceira exponencial. Não, dá uma de barato naquilo, mas não deixamos o assunto quieto, não. Falou que nós estamos falando uma coisa errada, sendo em verdade, temos que contar a nossa história. Bom, pessoal, muito obrigado. Me perdoem aqui o mau jeito da estreia do Papo Agroambiental. Com certa regularidade, vamos ver como vamos fazer isso. Eu estarei aqui com vocês abertamente, claramente, numa boa, discutindo qualquer tema ligado ao agro brasileiro de uma forma agroambiental. Quer dizer o quê? Sem preconceitos, sem puxar demais para o rural e sem puxar demais para o ambiental. Fazer uma síntese. Essa é a minha visão. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou produtor rural e eu sou um ambientalista. E eu vou convencer você que essa é a melhor receita para nós decolarmos e conquistarmos o mercado mundial de alimentos. Um abração, tchau, até a próxima.